Imagina que bom trabalhar assim, né? No ambiente toda hora. Tem que ver lá na minha sogra, ela mora no... Olá, estamos iniciando mais um programa Conhecendo o Ministério Público. O movimento da legalidade foi um dos episódios mais dramáticos da história do Rio Grande do Sul e teve significativa importância na política brasileira. Para recordar e aumentar o conhecimento sobre o acontecimento e os reflexos com atribuições condicionais do Ministério Público, foram promovidos eventos dentro das comemorações dos 50 anos da campanha pela legalidade. Este é o nosso tema, por isso convidamos o Procurador de Justiça e Secretário-Geral da instituição, Júlio César Finger, e o historiador do Memorial do MP Gaúcho, Álvaro Bischoff. Senhores, é um prazer tê-los aqui conosco no programa. Eu vou iniciar com o Dr. Finger, porque ele é o supervisor do Memorial do Ministério Público Gaúcho e eu queria saber qual a avaliação, qual o balanço que o senhor fez desses eventos promovidos para divulgar a legalidade, o movimento da legalidade no Rio Grande do Sul. Bem, nós realizamos dois eventos, no dia 22 de agosto e no dia 2 de setembro, que para nós foi um momento muito importante de contribuição institucional do Ministério Público do Rio Grande do Sul nessas comemorações do cinquentenário da legalidade. É importante mencionar que o Ministério Público ele se somou a outras instituições no estado do Rio Grande do Sul para a comemoração, recuperação desse momento histórico muito importante que houve aqui no Estado e no Brasil. É importante destacar, do ponto de vista institucional, que é o que nos interessa propriamente, que esse movimento ele requer, ele demanda uma recuperação da sua importância histórica e institucional, porque ele é um movimento praticamente esquecido na historiografia brasileira, lembrado aqui apenas no Rio Grande do Sul, mas é um movimento esquecido porque o regime pós-64 se encarregou, fez todo o esforço para esquecer esse movimento, porque o regime pós-64 foi um regime contra a legalidade, né? Foi um regime contra a Constituição. Falar-se em legalidade, atualizando essa expressão hoje na nomenclatura de hoje, do direito e do constitucionalismo, seria o mesmo que falar em constitucionalidade, né? Porque foi um movimento em defesa da Constituição. Um movimento que se originou dos esforços do Executivo, da pessoa do governador Leonel de Moura Brizola, então que ocupava o cargo de governador do Estado, todo um esforço de mobilização popular, principalmente através do rádio, né? Que trouxe praticamente uma situação no qual não se poderia fugir do cumprimento da Constituição, que havia um movimento basicamente militar no sentido de que ela não fosse cumprida. Então, falar no movimento da legalidade significa falar de cumprimento da Constituição vigente naquela época, a Constituição de 46. Ao passo que o movimento de 64, né, sem aqui entrar em maiores pormenores da sua legitimidade, da sua natureza jurídica ou política, significa um movimento contra a ordem constitucionalmente estabelecida. E, claro, portanto, o movimento de 64, para se legitimar, teria que naturalmente deslegitimar o movimento da legalidade de 61. Claro. E, portanto,
digamos assim, do ponto de vista político, era uma necessidade do regime pós-64 esquecer a legalidade em 61. E, doutor Finger, quais são os reflexos hoje desse acontecimento em termos de atribuições constitucionais do Ministério Público? Bem, o Ministério Público, constitucionalmente hoje, é um defensor da democracia e dos direitos fundamentais. E, portanto, isso é constitucionalmente assegurado. De modo que, embora a Constituição de 46 não falasse nisso na época, né, as importantes funções, digamos assim, toda a participação do então chefe do Ministério Público na época, o doutor Floriano Maia Dávila, que vai ser depois aqui exposto melhor pelo Álvaro, nosso historiador lá do Memorial, já demonstra a relevância institucional que o Ministério Público já tinha até então. O que se pode dizer que foi um movimento de natureza institucional e política que veio já a demonstrar já em 61, né, o que poderia ser o Ministério Público nos dias de hoje. Né? Se fosse nos dias de hoje, nós teríamos já, digamos assim, tudo que foi feito naquela época constitucionalmente assegurado como atribuição do Ministério Público. Embora seja importante referir também que a defesa da democracia, na visão institucional, se faz através dos instrumentos jurídicos em juízo. Claro. Né? Mas, de qualquer modo, no âmbito institucional, a figura do Ministério Público tem uma importância, né? que naquela época já foi revelada pelo Procurador de Justiça, que então ocupava o cargo de Procurador-Geral, o nome era Procurador-Geral do Estado, era o chefe do Ministério Público, já se encenou, né, uma atuação institucional e política importante que já foi o primeiro sinal do que poderia ser o Ministério Público nos dias de hoje na Constituição de 88. Então, esse movimento todo já demonstrou a importância que o Ministério Público já tinha até então. Ok, e falando em época, vamos ver agora com o historiador Álvaro, quais eram as características do Ministério Público, por exemplo, segundo a Constituição de 47? Isso, a Constituição de 1947 era a Constituição estadual. E o Ministério Público ele era um pouco diferente do que é atualmente, né? Por exemplo, a relação de independência em relação ao Poder Executivo que hoje existe, naquela época não existia, não havia essa autonomia constitucional que hoje é garantida ao Ministério Público. As atribuições do Ministério Público também, naquela época, elas eram mais restritas. A área criminal e a curadoria de ausentes e de órfãos, basicamente isso. E o que é mais importante, naquela época ainda, cabia ao Ministério Público fazer também a defesa do Estado em juízo. Essa separação entre Procuradoria-Geral de Justiça e Procuradoria-Geral do Estado, ela só ocorre ao longo dos anos 60. Tá? Mas então, são essas características. Menos atribuições, menos prerrogativas e garantias dos membros do Ministério Público e menor independência em relação ao Poder Executivo. Tá? Eu acho que é importante mencionar também que o Procurador-Geral do Estado, que era o chefe do Ministério Público à época, ele era um cargo de confiança do governador. Então, pela Constituição de 47, o governador indicava livremente quem ele quisesse para ocupar esse cargo de Procurador-Geral. E muitas vezes essa escolha, então, estava relacionada a questões político-partidárias, porque até aquela época, então, não era vedado que os promotores fossem filiados a partidos e mesmo exercessem atividade político-partidária, que era o caso do Floriano Maia Dávila, que tinha, apesar de ser promotor público de carreira, de ser concursado, de já estar há quase 2 décadas no Ministério Público, e até quem conhece um pouco da história dele, um pouco da história do Ministério Público, lembra de um famoso caso Gaffré, que ele atuou em Bagé, foi um caso de grande repercussão no Rio Grande do Sul e no Brasil também, cujo promotor era o Floriano Maia Dávila. Tá? Claro. Então, ele tem uma proximidade muito grande com o Brizola e ele é indicado para ser o Procurador-Geral do Estado na época do Brizola. Pois é que eu queria te perguntar, Álvaro. Nós sabemos, né, que o episódio da legalidade, do movimento da legalidade, começou em setembro de 1961, quando o Jânio Quadros renuncia ao governo e automaticamente teria que tomar posse o vice-presidente, que é o João Goulart, mas forças militares queriam impedir, quer dizer, um golpe militar queria impedir que ele tomasse posse.
e aí o Brizola, aqui no estado do Rio Grande do Sul, instalou esse movimento e resistiu bravamente, lutando pela Constituição. Agora, qual foi o papel do Procurador-Geral do Estado nesta época? O que ele fez? Ele teve alguma participação? Podemos dizer o seguinte, que o Ministério Público teve uma participação importante naquele período da legalidade, que se estende desde o dia 25 de agosto de 61, quando então o presidente Jânio Quadros renuncia, de uma maneira que nunca ficou muito bem explicado pela historiografia ainda, até o dia 7 de setembro, quando então o vice-presidente João Goulart, que retorna da sua viagem para a China, por Paris, Nova York, Argentina, Montevidéu e depois para o Rio Grande do Sul, toma posse em 7 de setembro. Qual foi a atuação pontualmente do Floriano Maia d'Ávila? O período mais tenso da legalidade foi aquela madrugada do dia 28 de agosto, em que o Brizola já havia organizado a Brigada Militar, já estava conclamando a população para resistir a negativa de posse do João Goulart, mas ele não sabia ainda qual seria a posição do Terceiro Exército, do Comando Militar do Sul. E o Floriano Maia d'Ávila foi um dos emissários do Leonel Brizola, que foi então na madrugada desse dia 28 até o comando do Terceiro Exército, para reafirmar a posição do governador, no sentido de que ia resistir, de que ia garantir a posse do João Goulart, mas também queria saber, afinal de contas, qual era a posição que o Terceiro Exército iria tomar, qual seria a posição do general Machado Lopes. Então, no dia seguinte, o general Machado Lopes vai até o Palácio do Governo, então manifesta o apoio do Terceiro Exército ao movimento da legalidade. Inclusive, nessa imagem, nós podemos ver os três, então, ao fundo, Floriano Maia d'Ávila, e à frente o governador Brizola, com o Machado Lopes, o general comandante do Terceiro Exército. Mas é importante frisar também que, em que pese tenha sido importante a atuação do Ministério Público já naquele período da legalidade, esse foi um movimento que ele uniu, na realidade, todas as instituições políticas do Rio Grande do Sul, bem como a sociedade também. Tanto o Poder Judiciário quanto a Assembleia Legislativa, o Governo do Estado, enfim, foi um movimento que eu acho que ímpar na história do Rio Grande do Sul. Nenhum outro movimento anterior, nem na Revolução Farroupilha, nem na Revolução Federalista, nem mesmo na Revolução de 30 com Getúlio Vargas, houve tamanha unidade no Rio Grande do Sul em torno de um propósito. Pois é isso que eu ia lhe perguntar, doutor Finger. Esse movimento se uniu pela defesa do Estado do Direito, do regime democrático. Esta é uma das lutas do Ministério Público? De certo modo, sim, porque quando se fala em defesa da Constituição, se fala até em algo que, digamos, talvez esteja um pouco arraigado nos corações das pessoas, mas não é muito claro para o jurista, às vezes, né? Eu me recordo de uma palestra proferida pelo ministro Carlos Aires Brito, ministro do Supremo Tribunal Federal, onde ele citava